Olá pessoal, esse é mais um podcast da SBG e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, professor da oftalmologia na Escola Paulista de Medicina, Augusto Paranhos. Augusto, é uma honra ter você aqui. Augusto vai falar para a gente sobre um assunto bastante interessante que é parte da nossa prática fundamental na avaliação dos pacientes com glaucoma, que é sobre perimetria, sobre campo visual. Seja bem-vindo e eu queria que você começasse falando um pouco sobre os dois principais aparelhos que a gente tem no Brasil, que a gente mais utiliza, que são a perimetria Humphrey e a perimetria Octopus. Queria que você falasse um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada aparelho. Bem-vindo. Obrigado, Vessani. Queria agradecer a oportunidade da Sociedade Brasileira de Glaucoma em participar dos podcasts. Acho uma ideia muito bacana. Bom, perimetria é um exame que a gente tem de avaliação do nosso paciente com glaucoma, exame psicofísico que a gente tem, depende da resposta do paciente a um estímulo visual, que é essencial e ele tem que ser feito com qualidade boa. E a gente tem vários aparelhos, várias tecnologias diferentes de abordagem. As duas principais, você comentou, Humphrey e Octopus, mas o essencial, que acho que é importante, toda a perimetria que tem um banco normativo de qualidade razoável. E a gente tem alguns aparelhos no mercado que têm banco normativo. Então, quando você for atrás de um aparelho, acho que tem duas perguntas que você deve ter em mente. Primeiro, qual é o banco normativo que esse aparelho tem? Então, ele tem capacidade de diferenciar sem pegar de outros exames, de outro aparelho, se aquele ponto de sensibilidade está alterado ou não. E tão importante quanto é a forma como você vai seguir esse paciente. Se ele tem um software que faz avaliação de progressão do dano glaucomatoso. Isso daí a Oculus tem, a MedMount tem, mas essencialmente os principais realmente são o campo visual, é o campo visual da Humphrey e o campo visual Octopus. A perimetria automatizada, ela começou com o Octopus e depois veio o Humphrey. A gente tem uma ideia achando que uma coisa veio o inverso, mas não, ela começou inicialmente com o Octopus e os dois campos eles têm um banco normativo muito bom e uma estatística, um programa de apresentação do estímulo para a economia do tempo bastante razoável. Tanto um campo visual quanto o outro tem estratégias que são mais detalhadas e estratégias que são mais rápidas. Antigamente a gente queria o máximo de informação possível. Aí depois a gente viu que o máximo de informação possível ela gerava eventualmente perda de qualidade da informação. Então essa é a história. Antes a gente tinha o full threshold ou Dynamics no Octopus, aí os pesquisadores começaram a buscar qual que seria um exame mais rápido que eu tivesse o máximo de informação. Só para situar um pouco, a gente tem, por exemplo, no Humphrey, o 32, antigamente existia o 31, e o 31 era exatamente o 32, ele é de 6 em 6 graus o estímulo, o 31 também é de 6 em 6 graus, só que o estímulo pega exatamente a linha mediana. Então, se eu somasse o 32 e o 31, você teria estímulos andando de 3 em 3 graus nos 30 graus centrais. O paciente confessava que se quisesse, que o exame era insuportável de fazer, e fazia um campo visual, tinha jeito, a Humphrey fazia de uma forma que você conseguia fazer a soma dos dois campos visuais para fazer um superfield, que era uma ideia muito bacana, mas realmente o paciente ele era insuportável para o paciente. A gente sabe que tem paciente que entra no consultório, você nunca viu, a primeira coisa que ele fala é campo eu não faço, né? Por trauma que eles têm de campo visual. Agora, os dois campos, tanto o Humphrey quanto o Octopus, eles têm estratégias mais rápidas. O Humphrey tem o CITA-Fast e o Octopus tem a estratégia TOP. É muito interessante depois se perder um tempo para saber como essas estratégias são feitas. Os algoritmos de apresentação de estímulo baseados nas respostas que o paciente vai tendo e a economia que se tem em não sair de um limiar
e andando passo a passo naquele limiar, sendo que o mais provável, por conta daquele ponto vizinho, ser aquele limiar um pouquinho mais baixo e ele conseguir otimizar o tempo e você ter qualidade de informação. Então, assim, no que diz respeito às estratégias, tanto as mais detalhadas quanto as menos detalhadas, os dois campos têm essa mesma forma de apresentação. Isso também é verdade para o MedMount, isso também é verdade para o óculos. Essas estratégias rápidas, elas existem, né? Isso é uma coisa importante que a gente sabe. O que tem de diferente um pouco? Nos programas existem diferenças. As estratégias que você vai apresentar, por exemplo, o 24-2 Humphrey, ele é uma estratégia clássica que a gente usa e grande parte dos estudos que a gente tem deriva dessa estratégia 24-2. O Octopus, ele tem também o 24-2. Se você falar assim, eu gosto do 24-2, eu curto o 24-2, vou continuar fazendo 24-2, você consegue fazer um 24-2 semelhante, com estratégias mais detalhadas ou mais rápidas, com o Octopus. O Octopus tem uma alternativa que é o programa G, que você tem mais pontos centrais. E que você não vai demorar muito tempo para fazer e você vai ter mais informação central. Isso daí já tem mais de 10 anos, não é nada novo. A estratégia G. O Octopus, ele tem também outras opções de estratégias, como estratégias de avaliação central, que a gente vai comentar depois, mas talvez até para ficar mais detalhado a avaliação central, a Humphrey fez também uma alternativa de um 24-2 mais detalhado, que é o 24-2C. O 24-2C, ele foi feito de uma forma muito bem bolada, que é pegando a mínima quantidade de pontos que eu preciso ter para acertar o máximo de pontos que eu teria num 10-2 alterado. E ele incrementou isso daí no 24-2C, numa estratégia que é diferente do CITA, que é um CITA Faster, que é uma estratégia um pouco mais rápida, já que você está aumentando a quantidade de pontos. A vantagem, eu acho, do Octopus no programa G é que você não tem uma estratégia ainda mais rápida que a TOP para fazer isso, a mesma TOP que a gente usa com os outros campos visuais que a gente tem. Não existe ainda nenhum trabalho comparando o programa G com o 24-2C, eles deveriam ser feitos no mesmo formato. Agora sim, se você pensar, não, o 24-2C faz mais sentido que o programa G, mesmo que você ainda não tenha evidência para isso, o Octopus faz o 24-2C também, só que ele faz só na estratégia Dynamics, que é uma estratégia mais lenta um pouco, né? Então, mas você tem essa informação. Augusto, para ajudar o nosso colega que está ouvindo o que você está falando a entender um pouquinho melhor, por que essa preocupação com a avaliação central no campo visual? Vi que você falou bastante sobre diferenças na avaliação central do campo. Por que essa preocupação no paciente com glaucoma? Campo visual. A gente sabe, quando você está olhando um nervo óptico, tem dois lugares mais animados, assim, quando você está procurando glaucoma. É a região temporal superior na cabeça do nervo óptico, temporal inferior. Todo paciente que tem uma lesão temporal superior, você espera no campo visual um degrau nasal inferior. É assim, lesão típica. Agora, quando você tem uma lesão temporal inferior, a grande parte daquela região vem de célula ganglionar da região macular. Você tem uma representação grande macular na região temporal inferior, que é uma região onde você tem, em muitos pacientes com glaucoma, uma alteração. Então, todo paciente que tem uma lesão temporal inferior, ele merece uma avaliação mais detalhada, funcional, na região central. Isso já em fase precoce da doença. Já em fase... Todo que tem temporal inferior, você tem que avaliar. Isso, na minha opinião, mereceria uma avaliação, porque só com o 24-2, ou mesmo só com o programa G menos um pouco, porque ele tem mais pontos centrais, se você acha, são muito poucos pontos que está testando nessa região. E se o paciente ainda der azar do ponto estimulado ainda ser numa região normal da retina, ou por somação espacial, que você tem um estímulo grande para aquela região lá, então você tem um contingente de célula ganglionar muito maior, então a capacidade de você perceber aumenta, então mesmo tendo um defeito,
vale a pena que você estude de uma forma mais detalhada essa região. Aí você tem os artifícios de estudo. Por isso que eu fico pensando se vale muito essa crise existencial que a gente tem de 24.2C, programa G, sendo que, na minha opinião, esses pacientes com lesão, eles já mereceriam uma avaliação mais detalhada central. Qual que é a vantagem de você manter essa avaliação com o 24.2C ou programa G? Esses exames eles vão fazer sempre. Então, você tem quantidade de informação para você poder fazer uma avaliação de forma mais detalhada. Aí vem uma outra vantagem do Octopus em relação ao Humphrey. O Octopus faz a avaliação por cluster central. Então, o programa G tem uma avaliação por cluster. Então, mesmo sendo pontos mais dispersos, por exemplo, que um 10.2 ou um programa macular, no Octopus, eu tenho como fazer a avaliação de progressão específica para essa região macular nas hemi-retinas que me interessam. Uma característica que todo mundo sabe do glaucoma é que ele é assimétrico entre os olhos e assimétrico entre as retinas. Então, uma coisa muito bacana de você ver é se existe uma assimetria entre o cluster superior e o cluster inferior. E o Octopus tem essa avaliação de assimetria dessa região macular. Ele faz essa avaliação. Isso é uma coisa... Eu não comparo o superior com o inferior, ele não faz um GHT. Ele mostra só, de um ponto de vista não descritivo, mas ele mostra o cluster superior e o cluster inferior, e você consegue monitorar. E consegue também ver progressão por cluster central, coisa que o Humphrey não faz. Mas aí, Augusto, pensando nessas avaliações mais centrais, quando você já começa a detectar alguma alteração e você já começa a procurar essas estratégias mais centrais, como você está comentando, no caso do Humphrey é o 10.2, como é que faz para fazer essa alternância, né? Imaginar um paciente que tem um defeito central inicial, mas você também tem que se preocupar com as outras áreas periféricas para investigar. Como é que você faz isso no seu consultório? O paciente aguenta fazer tanto exame? Como é que fica essa história? Bom, antes a gente tem que lembrar da evolução de um escotoma, né? Assim, o trabalho do Drenz da década de 80 mostrava que 80% da piora acontecia na região onde já existia uma lesão conhecida. Então, se você sabe que tem uma lesão central, você merece seguir essa lesão central, porque é onde provavelmente vai acontecer a progressão desse paciente, 80% das vezes. E mesmo os outros 50% que aparecem em outros lugares, acontecem em concomitância da piora da região onde você já sabe que está pior. Então, e não é uma região muito nobre, é uma região central, região de reconhecimento de face, a região de leitura, a região de mais influenciado por alteração de sensibilidade do contraste. Então é uma região muito nobre, por isso que a gente tem muita implicância, por exemplo, para colocar lente multifocal nesses pacientes, porque vai afetar a visão central com certeza absoluta, a qualidade de visão vai estar afetada, né? Então por isso que é uma coisa importante, não acho que deve fazer essas coisas. O glaucoma não tem uma prevalência tão grande, dá para você colocar lente multifocal nos outros 98% de pacientes que chega para você, né? Mas voltando à sua pergunta, em quantidade de exames. Sim, esse é o grande problema. Se você, né? Bom, eu vou falar como eu faço a vida como ela é, e é provável que você consiga fazer isso, né? Sobre a quantidade e qualidade de informação, eu acabo usando a estratégia top para todos os pacientes, que é como se fosse cita para todos os pacientes. Eu consigo, com o Octopus, numa manhã, o paciente fazer o programa G e o 10.2. Ou o G e o macular, depois me lembra para a gente falar a diferença entre eles. O Octopus também faz o 10.2. Com a diferença que o Octopus faz toda a avaliação de progressão, trend analysis com 10.2, que a Humphrey só faz se você tiver a versão mais atualizada do fórum. O Octopus, qualquer versão, faz qualquer avaliação de qualquer programa que eles têm avaliação de tendência. Discriminando tendência tanto para o desvio padrão quanto para a média, né? Então você tem isso muito bem detalhado. O que eu faço? Se o paciente está estável, nada mudou, eu admito que aquele exame está satisfatório. Agora, por exemplo, se eu fiz na ordem olho direito, olho esquerdo, G e 10.2, o 10.2 do olho esquerdo vai ser o último exame que ele vai fazer naquele dia. Então, se ele teve uma piora nesse exame, eu assumo que pode ser fadiga, ele vai repetir isso outro dia. Se ele está estável, acabou.
Eu não preciso repetir. E assim, o paciente vai, ele faz o programa G, é rápido o programa G, no top. Ele faz, aí ele descansa, ele toma um café, aí ele vai e volta, ele faz o 10-2. Isso ele sabe que ele vai gastar uma manhã no consultório. Né? Então, o combinado não é caro. Eu consigo dele ter toda a informação que eu preciso desse formato. E às vezes até, quando eu estou suspeitando que aquele 10-2 está esquisito, porque o OCT não piorou nada e aquele último exame que eu fiz está pior, eu acho que é fadiga, eu ainda consigo, eventualmente, do paciente ter descansado e ter passado quase uma hora que ele fez aquele campo visual, assim, volta lá para fazer só esse 10-2, ele faz, de repente, ele está o melhor 10-2 que eu já fiz na vida. Então, dá para fazer uma ginástica para ter essa informação. Outra coisa que você pode fazer, e muita gente faz assim, é intercalar. Você tem que, por exemplo, um paciente com glaucoma, você vai fazer isso para paciente grave, o paciente tem lesão macular. O combinado não é caro, você fala para ele, você vai ter que fazer 3 exames por ano. E eu vou ter que te ver pelo menos umas 4 vezes por ano. Então dá para você intercalar e eventualmente fazer exame, ele voltar para... Quantas vezes você não pede para o paciente voltar para fazer um ajuste de medicação? Nesse ajuste de medicação, vai de brinde um 10-2. Agora, tem uma coisa que o Octopus faz que eu acho muito interessante, que eu não fazia tanto, porque até por uma questão de ter um histórico muito grande de paciente com 10-2, é a avaliação com o programa macular do Humphrey, do Octopus. O Humphrey também tem um programa macular, mas que é uma estratégia diferente. O programa macular do Octopus, imagina um 10-2, só que nos 4 graus centrais, os estímulos andam de 1 em 1 grau. Então é como se fosse uma perimetria de alta densidade, numa região de absurdo interesse seu. E o mais interessante é que você vê uma alteração que bate mais com o que você está vendo no OCT. Mas isso parece, né? Que por incrível que pareça, ainda não tem estudo mostrando que o programa macular vai me dar uma correlação melhor do OCT que tem, de um paciente que tem alteração macular em relação ao 10-2. Mas eu posso ter mais informação e eu tenho trend analysis também para isso. Mas aí são 80 e tantos pontos, é um pouco mais demorado que o 10-2 e talvez eu não consiga fazer junto com o programa G. Aí eu teria realmente que intercalar. E aí volta naquele problema que eu já falei mais de uma vez, que é quantidade de informação e qualidade de informação. Né? Mas eu gosto disso, eu acho que é uma ideia bacana. Para aquele paciente, qual que é o paciente que eu escolho? Não, você vai seguir com macular. Aquele paciente que tem lesão central importante. E principalmente paciente jovem, em que grande parte da lesão dele é só macular. Quer dizer, um glaucoma que é meio atípico, eu não posso errar com esse paciente. E lembrar na classificação do Roda-Perge, se você tem um escotoma absoluto central, já é glaucoma avançado. Não importa se todo o resto do campo for normal, já é glaucoma avançado. E eu concordo com essa classificação. É mais ou menos um para tudo, que se você fizer besteira, esse paciente vai sofrer consequências graves. E o meu medo é que às vezes ele é interpretado assim, essa visão dele passa um 20-30, 20-40, como eu já tive paciente, e o paciente fala, isso é uma catarata, né? Vamos tirar essa catarata. Pronto, aí o resto que ele tinha vai embora, né? Porque divisão central, né? Não necessariamente do resto, né? Mas esses pacientes com uma lesão muito importante central, eles merecem um tipo de acompanhamento que é mais detalhado. Aí você tem que exercitar a sua retórica. Se ele não entender o que está acontecendo, se você não conseguir explicar para ele a importância disso, ele não vai fazer. Agora, falando um pouco dessa história de detalhamento, eu sei que você também tem experiência relativamente grande com microperimetria. E eu queria saber como é que você, além dos estudos que você faz com microperimetria, se você aplica na prática com alguns pacientes a avaliação desses detalhes dos defeitos campimétricos, né? Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre os aparelhos que a gente tem no mercado também, que é o Compass e o da Nidec também, as diferenças e quão seria interessante fazer microperimetria nesses pacientes. Joia. Tem 3 microperímetros, na verdade. Tem o Maia, o da Nidec, que é o MP3, e tem o Compass. O Compass, ele é como se fosse, ele não é programável, ele não é customizável. Ele é muito interessante, são perímetros de projeção. Em vez do paciente olhar numa cúpula, é o contrário. Em cima de uma retinografia, você escolhe
no caso do Maya e do MP3, você escolhe os pontos. No caso do Compass, ele projeta os pontos de um 24/2, de um 10/2. Tem programa de progressão. É como se fosse um Humphrey que faz essa apresentação de estímulo com eye tracking. Aí você tem a certeza que aquele ponto entre o vasinho e o outro, aquele vasinho, vai ser sempre aquele ponto que vai ser testado. Então você é menos influenciado pela perda de fixação, porque vai ser sempre naquele ponto que você vai testar, né? Problema e assim, tem uma coisa que o Compass tem, que o Octopus tem também, que eu esqueci de comentar, que é uma classificação automática, né? O Roda Parrish e o Brusini, os dois fazem uma classificação automática disso. Coisa que a gente sempre esquece, quantos pontos você tem que ter. Não, já faz. E o nomograma de Brusini dá automático, o Compass faz isso também. O Compass, a diferença do Compass para o Maya e para o MP3 é que o Compass tem banco normativo. Porque sempre foi testado os mesmos pontos. O Maya e o MP3 não tem, porque não tem jeito de ter, porque cada hora é um ponto diferente que você vai testar. Embora ele tenha uma máscara fixa para algumas coisas, por exemplo, ele tem um 10/2, ele não tem um banco normativo para aquilo. O que você faz é comparar ele com ele mesmo ou a simetria de pontos vizinhos, né? Eu acho que, por enquanto, só serve para pesquisa. Não vai mudar nenhuma conduta de nenhum paciente. Assim, pronto, minha vida mudou depois que eu comprei o MP3. Não. Eu gosto da ideia de avaliação por região de interesse. Como a gente comentou no começo, 80% do que piora onde já tem uma alteração. E muitas vezes você já sabe onde está a alteração. Você fez o OCT, você tem um OCT em face, você tem uma lesão temporal superior, por exemplo. E se você for olhar entre 10 e 20 graus num 24/2, você só testa 9 pontos. No programa G, você testa 7 pontos. Agora imagina o seguinte, eu já sei onde tem alteração. Está ali. Para que eu vou testar a mesma quantidade de pontos onde eu tenho alteração e onde não tem, sendo que eu sei que 80% que vai piorar é onde tem alteração? Não faz muito mais sentido eu testar, fazer uma perimetria de alta densidade? Tem um estudo na IOVS, muito interessante, de um pesquisador egípcio, que me sumiu o nome dele, em que ele fez um microperímetro de laboratório mostrando, assim, você pegando o OCT em face, lesões que você já sabe onde está, a perimetria de alta densidade em cima de uma lesão conhecida, ele comparava o 24/2 normal e o microperímetro completamente alterado. Como é que eu imagino que vai ser o futuro? Que você possa customizar algumas máscaras específicas para lesões usuais. Por isso que eu gosto desse assunto para pesquisa. A gente tem essas máscaras, a gente tem aluno fazendo a tese de doutorado nesse assunto, que se eu sei onde está a lesão, faz mais sentido eu ter mais estímulo naquela lesão. Quanto que eu já usei no consultório e que ele me ajudou um pouco? Alguns pacientes que eu vi a lesão no OCT, que o campo visual estava completamente normal, mas eu achava que aquilo era um pseudo-Reut e tudo, aí fazia uma perimetria de alta densidade e nada mudava, né? Então eu ficava mais confiante de falar, não, isso aqui não é uma alteração verdadeira, né? Mas o contrário também aconteceu já. Eu tenho pacientes que sabidamente tinham glaucoma, em que o 10/2 estava normal, lesão próximo da mácula, sabidamente glaucoma, que era um glaucoma pós-traumático, que estava assimetria de pressão, assimetria de nervo e circunstancialmente todos os exames psicofísicos normais. Aí quando fazia perimetria de alta densidade na região onde estava alterado no OCT, dava alteração. Aí você pergunta, o que vai mudar na vida do paciente? Já sabia que ele tinha glaucoma, pelo OCT você já sabia, já está tratando. Nada realmente, nada. Então eu acho que por enquanto isso aí só tem importância acadêmica, em você esmiuçar. Agora eu vejo no futuro próximo máscaras específicas, principalmente para lesão temporal superior, porque ela não é coberta. Quando você tem uma lesão temporal inferior, como a gente estava comentando, você faz um 10/2, você já tem essa lesão, já tem essa perimetria de alta densidade ali para você, no seu Humphrey, ou no seu Octopus, ou no seu óculos, ou no seu MedMount, já tem. Quando é temporal superior, te sobra só um 24/2. Você não tem como, e o OCT. Então, eu acredito, e eu consigo fazer isso, o Octopus 900, ele faz Goldman, ele faz uma série de outras coisas, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, que eu acho um aparelho, uma Ferrari de campo visual. Eu consigo inserir pontos e montar uma máscara específica para lesões específicas. A gente já tem.
Então, quando eu tenho um paciente com lesão temporal superior, eu consigo fazer a máscara inferior no campo visual, de perimetria de alta densidade, e eu faço trend análise dela também. Agora sim, o que falta disso? É evidência. Será que isso vai eu tendo OCT e eu tendo campo visual, será que o paciente vai ficar menos cego se eu tiver tanta informação assim? Eu não sei. Eu acredito que vai ter algum valor. Essa resposta do ponto de vista do que vai mudar na vida do paciente, não sei. E eu acredito que exame só faz sentido quando vai mudar alguma coisa, ou no prognóstico, ou vai te alterar a conduta. Talvez altere conduta. Talvez você fale assim, olha, o OCT não mudou, mas a sua máscara temporal inferior teve uma progressão nesse cluster. Talvez o futuro seja uma medicina mais individualizada para você, esse campo visual. Talvez seja assim. Eu acredito que tem uma chance de ser assim. Agora, essa evidência ainda a gente precisa de pesquisa. Muito bom, Augusto. E como mensagens finais, o que você recomenda para os colegas que estão nos ouvindo na avaliação inicial do suspeito de glaucoma, especificamente no campo visual? O que é importante a gente se preocupar com esses aparelhos, com todos esses recursos que os aparelhos têm? O que fazer na investigação de um suspeito em termos de perimetria? Se ele é suspeito em termos de perimetria, o mais provável é que essa perimetria venha normal. Então, se ela vier alterada, você repita essa perimetria, né? Porque o suspeito, existe um atraso, até por conta do mecanismo de proteção que a gente tem. O sistema nosso de célula ganglionar, ele é redundante, né? Então, não se espera que um paciente com glaucoma inicial ele tem um campo muito alterado. Então, se você tiver um glaucoma muito inicial e vier com uma alteração importante, você não acreditar nessa alteração e repetir esse exame e ter confirmação desse exame. Mas você, sendo um pouco mais incisivo na pergunta, você acha que um colega que tem um campímetro Humphrey e que não tem o programa G, que tem um pouco mais de pontos na região central, e se ele não tem o programa 24.2C, ele mereceria fazer o campo 24.2 e o programa 10.2 na investigação como suspeito? Não, acho que não. Todos deveriam ou não? Não mesmo. Eu vou responder de uma forma um pouquinho mais ampla, só para não correr o risco de passar uma ideia errada. Quais são os pacientes que eu acho que são merecedores de um 10.2? Aqueles pacientes que você viu um NOT inferior, por exemplo, na sua retinografia. Vamos supor que você não tem um OCT. Viu um NOT inferior, acho que esse paciente tem que fazer um 10.2. Se você tem um OCT e todos os OCTs fazem uma avaliação de camada de célula ganglionar. Se tiver alteração na região macular, eu acho que esse paciente deve fazer um 10.2. Para poder seguir se está tendo pior ou não está tendo pior. Esses pacientes não é que eles devem fazer, são merecedores, você vai acrescentar para você. Se o paciente tem dificuldade de fazer um 24.2, você não vai pedir para ele fazer um 10.2. Se você tem problema de confiança no exame 24.2, mesmo ele tendo lesão macular no OCT, é melhor você seguir ele no OCT, a lesão macular, e continuar no 24.2. Se o exame for muito sofrido para ele, por isso que não existe uma regra única, é um exame psicofísico, depende da resposta do paciente. Se o paciente ele não tem uma resposta boa, eu não vou ficar aumentando eu vou causar mais ruído, eu vou piorar a minha informação. Né? Então, assim, aquele colega que tem um campo visual e uma retinografia, que dá tranquilamente para seguir um paciente assim, com campo visual e retinografia, eu acho que, e o paciente responde bem ao campo visual, um paciente colaborativo para o campo visual, a colaboração é boa, eu faria 10.2 só naquele que tem uma alteração temporal inferior, que esse merece acompanhar, sendo mais amplo um pouquinho na definição, né? O resto, assim, eu acho que é E você até consegue, se você for... ele não tem avaliação de progressão, mas a avaliação de progressão é uma trend análise pelo MD. Você anota os MDs, coloca numa planilha de Excel, você faz a avaliação de trend análise, você tem a sua. Uma homemade avaliação de trend análise. Tem colega que faz isso, né? E eu tiro o chapéu para quem tem essa paciência, né? Mas eu acho que essa é a filosofia. Você tem que conseguir o máximo de informação possível. Que a qualidade da informação é muito importante, né? O que você não vai poder prescindir de jeito nenhum é fotografar esse paciente ao longo do tempo, somente se ele é inicial. Dá para você pedir um OCT de tempos em tempos para esse paciente, se não der. E agora, do ponto de vista psicofísico, o mínimo que você tem que fazer é seguir esse paciente com 24.2.
prestar atenção, inclusive, na região central do 24/2, a assimetria. Isso é uma coisa importante, talvez, para finalizar, para ter uma coisa bacana. O intervalo de normalidade dos 4 pontos centrais, ele tem uma certa amplitude. Não existe um GHT central, mas ele assim, se você olha os 4 pontos centrais e os 2 superiores, eles estão menores que os 2 inferiores, num paciente que tem uma lesão temporal inferior, toma cuidado. Que o intervalo de normalidade, como ele é amplo, se ele tiver no piso do que se ainda é considerado normal, vai aparecer um pontinho só lá, não vai estar alterado. Mas a assimetria superior e inferior, isso é importante. Por isso que eu gosto do programa G. No cluster macular, eu vejo isso. É mais fácil de ver. Ele agrupa e eu tenho como comparar. Além de como comparar, eu tenho como fazer a análise específica dessa região da retina, sem ter que fazer 10/2. É o programa G, é o normal. E faz isso para o 24/2 também. Ele faz avaliação de cluster do 24/2, não é só do programa G. É isso, eu acho que quem está cuidando, a gente fala assim, se você não é obrigado a saber tudo, mas você está proibido de fazer o que você não sabe. Se você fez um diagnóstico com um paciente com glaucoma, e se você não sabe ver campo visual, se você não sabe acompanhar o paciente com glaucoma, é obrigação sua passar esse paciente para frente, tá? Porque você não pode conduzir o que você não sabe. Agora, eu acho que faz parte da cultura do oftalmologista geral saber o mínimo, que você não tem... O glaucoma não escolhe a porta que vai entrar. Então, vários oftalmologistas gerais vão ter que cuidar, e nem tem especialista em glaucoma para cuidar de tanto paciente com glaucoma. Esse básico de campo visual, que é esse tema que você escolheu para a gente discutir, eu acho que é super importante. Você quer acompanhar um paciente com glaucoma, perca um pouco do seu tempo, assista aos cursos que a gente tem da SBG, que foi feito para o oftalmologista geral. Esses são cursos excepcionais, com muito pouco tempo você sai com um conhecimento profundo de campo visual, entendendo as principais técnicas, as diferenças entre os exames. Eu acho que vale a pena que o oftalmologista geral que esteja escutando esse podcast visite o site da sociedade, assista o curso que está disponível, que é muito bacana, e atenda seu paciente de uma forma mais detalhada e com mais carinho, né? Eu acho que isso é uma mensagem importante, linkar o podcast com os cursos que a gente tem disponível no site da sociedade. Com certeza, Augusto. Augusto, muito obrigado. Foi um bate-papo super completo. Para quem pôde ouvir até agora, a quantidade de informações incrível. Eu queria te agradecer mais uma vez. E esse foi mais um SBG Podcast.